Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Lucas, eu sou filho do pastor Hernandes Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Mateus 3, versículo 12. Aqui nós temos uma das poucas pregações de João Batista registrado na Bíblia. E ele diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Senhor, fale conosco, fale com o povo que nos assiste, com a nossa igreja, com os demais irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando o Senhor fala de palha, o que é palha e o que é trigo para você? Você já leu na Bíblia que o Senhor separa o joio e separa o trigo? Tem gente que pensa que joio era mato. Há muito tempo atrás, eu imaginava que joio era erva daninha, que joio era mato. Mas o joio, ele tem aparência de trigo. Ele é idêntico ao trigo. Ele é igual. Se você olhar o joio e você olhar o trigo, você não vai perceber quem é joio e é trigo. Eu preparei um vídeo aqui para vocês que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje sobre a peneira do Senhor, como ele separa os seus e os que não são seus. E esse vídeo vai nos mostrar exatamente a diferença do joio, que a Bíblia também chama de palha, e do trigo. Vamos lá colocar o vídeo, por favor? Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. A aparência é a mesma. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Quando amassa. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó.
O joio, ó, olha pra vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto. Não tem mesmo. fruto. Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora Só o Ele trigo. palha. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó, A semente. o alimento nosso, É aqui, o ó. fruto. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? É muito bom esses vídeos que faz a gente entender os textos bíblicos de forma mais poderosa. Ou seja, a diferença do joio para o trigo é o fruto. E outra, e você só vai saber quem tem fruto e não quando você amassa. O joio, ele prega, o joio, ele ora, o joio faz louvor, o joio trabalha na igreja, mas o joio vai para o fogo. O joio não dá fruto, o joio não serve para o Senhor. Por quê? Toda árvore, e o texto diz a mesma coisa, a árvore que não produzir fruto é a palha, ela é cortada e lançada no fogo. Depois desse vídeo fica mais claro o texto de João Batista. Em sua mão ele tem uma pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará o joio com fogo que nunca se apagará. A quem se refere a pergunta que encabeça esse tratado inicial? Porque esse texto afeta todo homem, mulher e crianças do mundo todo. Entre eles, você e eu. A pergunta procede de um versículo da Escritura. E são palavras de João Batista. São profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. E uma profecia que em nossos dias ainda não se cumpriu. E só Deus sabe quando se cumprirá. Vamos analisar aqui, irmãos, e eu convido você para analisarmos essa verdade, o que esse versículo contém de tão poderoso. E tem uma pergunta muito simples: quem sabe o que acontecerá amanhã? Eu tenho a impressão que esses dias têm sido dias de peneiras. Eu não sei vocês, mas só hoje foi mais de 40 posts na minha timeline do Facebook de luto. Vá em paz, descansa em paz, ou de coisas parecidas. Só de pastores foram 7, só no dia de hoje. Quem pode esperar alguma coisa do dia de amanhã? Quem pode prever o dia de amanhã? A impressão que eu tenho é que 2020 é um ano de peneira. Uns o Senhor recolhe para ele e outros ele tira de fato. Mas o que nós estamos vendo é que é um ano como nenhum outro tal. Todos os dias, pessoas que nem imaginamos ou são recolhidas para o braço do Senhor ou são tiradas do meio do povo de Deus. Mas é fato que é um ano de muito luto e muitas partidas. Escute por alguns minutos essa palavra dessa noite com calma. E eu gostaria de te mostrar algumas coisas impressionantes dentro desse texto e dentro da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar as duas grandes classes nas quais Deus divide o mundo. Aos olhos de Deus, existem duas classes de pessoas que são mencionadas no texto que nós lemos. Existem as que são chamadas de trigo e existem as que são consideradas joio, palha. Aos olhos dos homens, a terra possui múltiplas classes de pessoas, mas aos olhos de Deus, só existe duas classes de pessoa: a palha, que é o joio, e o trigo. Para o homem, o importante é a aparência externa, mas para Deus, o importante é o coração. Por isso, nós só temos duas classes para Deus: trigo e joio, ou trigo e palha. Quem são os que constituem o trigo? Quem são
os que constituem a palha. Em primeiro lugar, o trigo são todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, que são guiadas pelo Espírito Santo e que se sentem pecadores, mas entendem que o Evangelho oferece salvação a elas. Veja bem, ninguém vai para o inferno por causa de seus pecados. Se assim fosse, o pecado seria mais forte do que a obra da cruz. As pessoas vão para o inferno por rejeitar tão maravilhosa salvação, por rejeitar a obra da graça. Deus não toma a salvação das pessoas, são elas que vendem essa primogenitura que é a salvação pelo prato de lentilha. Ela troca o reino dos céus pelos prazeres do mundo. Ou seja, as pessoas vão para o inferno por rejeitar tão maravilhosa salvação. O trigo são todos os que amam ao Senhor Jesus e vivem e servem a Ele. Têm tomado Jesus como seu Senhor e se apoiado na Bíblia como guia espiritual. Em terceiro lugar, o trigo são irmãos que tomam o pecado como seu pior inimigo e o céu como seu único lar. Todos esses de todas as igrejas que seguem as sagradas escrituras e andam em temor, raça, nações e línguas de toda posição, classe, condição ou categoria, todos esses são o trigo do Senhor. De onde quer que sejam ou estejam, se tem essas características, são classe, que a Bíblia chama de trigo e será levada para o celeiro. O trigo também, ainda em quarto lugar, são todos os irmãos que dão frutos para o reino de Deus. Fruto. Você sabe a diferença de fruto e obra? Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. Sabe, o Senhor Jesus recebeu um elogio e um testemunho do Pai que nós devemos analisar. O Pai olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Mas quando Jesus recebeu esse elogio, ele não tinha feito nenhuma obra. Ele não tinha batizado ninguém, curado ninguém. Ele recebeu esse elogio no batismo. O que o pai estava dizendo para o filho naquela hora? Eu tenho prazer em você por quem você é, não por aquilo que você faz. Ele recebeu o testemunho do pai, que o pai sentia prazer nele porque ele era filho. O prazer de Deus em nós está pelo fruto que nós geramos e não pelas obras que praticamos, ainda que as obras são extremamente importantes. O que é obra? É tudo aquilo que eu faço para Deus. E o que é fruto? É tudo aquilo que Deus faz em mim. Por isso a obra é exteriorizada, o fruto interiorizado. Para você descobrir o fruto, como você viu como o moço fez ali, você tem que amassar a palha e soprar a palha fora. Mas essa é uma geração que não se deixa mais frutificar. Essa é uma geração que não aceita mais as correções, que não aceita mais as disciplinas, que não aceita mais ser amassada, que não aceita mais ser tratada, que não aceita mais ser discipulada. Cada um é senhor de si, cada um é o seu próprio Deus e glorifica o seu próprio estômago. De onde quer que seja, o joio são irmãos que possuem essas características, irmãos que têm essas características que eu mencionei, que produzem os frutos do Espírito, ou que deixam o Espírito produzir esse fruto dentro de vós. Agora, quem é a palha do mundo? Quem é o joio? Palha ou joio se estende a todas as pessoas que não possuem
uma fé salvadora em Cristo e carecem de santificação do Espírito, trate de quem se trate. Alguns são até infiéis, outros são até cristãos nominais, porque hoje também a única doutrina que existe em parte do cristianismo moderno é a doutrina do amor. Tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor. É a única doutrina que importa. Alguns mantêm até uma forma de religião do domingo. Outros não se preocupam com nada a não ser seus prazeres. Porém, todos carecem da fé e da santificação, as duas marcas definitivas. Em segundo lugar, quem é o joio ou a palha? Eles não dão glória a Deus. Em terceiro lugar, descuidam da grande salvação que milhões de anjos admiram. Em quarto lugar, desobedecem a palavra da graça que foi dada e dita a eles. Em quinto lugar, não escutam a voz daquele que desceu dos céus para morrer por seus pecados. Em sexto lugar, não se preocupam daquele que lhe deu a vida. Alento e distante de todas as coisas do Evangelho, não rendem tributos a Deus, não se agrada em Deus, antes o considera paliativo. São pessoas que a Bíblia diz que a diferença do trigo e do joio, que na hora da peneira, e o que é a peneira? É o momento da provação. Esse momento que nós estamos vivendo é uma verdadeira peneira de Deus. Crente fraco está se esfriando de um jeito que eu não sei se irão se esquentar de novo. É esse o momento em que nós vamos perceber se a nossa fé de fato era uma fé genuína ou era uma religião. Se nós tivemos uma experiência com Deus ou uma experiência religiosa. Essa é a grande diferença do joio e do trigo. A hora da peneira. Então é possível que você tenha grandes dons intelectuais. É possível que você tenha alcançado sucessos culturais. É possível que você aconselhe reis e que comova até milhões. E que tenha as multidões subjugadas por seus lábios. Se você não se submeteu ao jugo de Cristo e nunca honrou o Evangelho, o aceitando ou recebendo tão maravilhosa salvação, você não é nada, absolutamente nada, aos olhos de Deus. Se você recusar tão maravilhosa salvação, você será colhido na época da colheita e lançado no fogo como a palha. Neste caso, uma pessoa que rejeita tão maravilhosa salvação, ele é menos que um inseto. Ele é menos que o animal mais insignificante da fauna. Porque ele rejeita, os animais não rejeitam o Criador, mas homens rejeitam o Criador. Os anjos louvam a Deus, o universo louva a Deus, os animais louvam a Deus, a natureza louva a Deus, os demônios, pasmem, adoram a Deus, e o homem rejeita a Deus. Um inseto cumpre o seu propósito em seu lugar, na criação, glorificando seu Criador à sua maneira. E o homem, um ser insignificante, mortal, que pode morrer a qualquer hora, não o glorifica. Você está preparado para a peneira se ela vier hoje? Você tem colocado a sua casa em ordem? Você tem presenciado os acontecimentos ao redor do mundo? Ou você acha que tais coisas nunca baterão à sua porta ou de alguém que você conhece? A palha não honra a Deus de coração e vontade.
com seu intelecto e com seus membros. A palha ignora, e quando ela é religiosa, ela apenas tolera Deus. Eu tenho visto irmãos aí que não são do grupo de risco. Eu tenho viajado, gente, voltei a viajar de forma meio tímida ainda, mas as igrejas, eu nunca vi tanta frieza espiritual como eu estou vendo agora. O culto online foi até uma bênção, está sendo até uma bênção a certo ponto, mas ele esfria as pessoas. Esfria completamente. Tudo que é impessoal esfria. Tem gente que não é do grupo de risco, tem gente que não tem 12 anos ou mais de 60, mas fala de vir para o culto, não vem. Eu disse para uns pastores, amigos meus, essa semana, foi: pastor, não se assuste, tem gente da sua igreja que você não vai ver nunca mais. Em compensação, há um fervor do Espírito descendo no coração daqueles que são trigo, daqueles que amam o Senhor, daqueles que não se satisfaz em assistir isso de forma online, porque querem o calor, a comunhão entre os irmãos e a adoração. Há uma invertida de ordem que nós vemos hoje em dia, é que pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar, ou vivem como se nunca fossem morrer, sendo que nós estamos a um passo da eternidade. As pessoas vivem hoje como se o corpo fosse mais importante que a alma. As pessoas dedicam tempo, gastam horas, elas não têm medo. Veja a crise, as pessoas não têm medo de ir numa academia, elas não têm medo de ir no supermercado para comprar algo para sustentar o corpo, mas elas vivem como se o comer, o alimentar, a vaidade do corpo fosse mais importante do que a alma. A palha abunda hoje nesse mundo, como jamais na história. Nunca em toda a história da igreja nós vimos palha fazendo louvor, como estamos vendo hoje. Palha pregando, é como tinir um tino, um sino. A palha discipulando, a palha com igreja cheia, palha pregando, igrejas cheias de palha, de joio. Não tem fruto do Espírito, não há mudanças e transformações. A igreja de nosso século, em boa parte, não muda. Nós afetamos o status das pessoas, mas não conseguimos atingir o caráter delas. As pessoas mudam de status nas igrejas. Elas entram como membros, depois viram algum cargo, alguma coisa, mas o caráter continua de joio e de palha. Jesus anunciou que sucederia no último tempo em Lucas 18, versículo 8. Ele deixou claro que ele vai vir e vai passar a sua peneira, e é nessa hora que ele vai separar bodes de ovelhas e joio de trigo. Eu estava pregando esses dias e alguém me disse que a minha pregação divide as pessoas. Sim, ela divide mesmo. Ela divide bode de ovelha. O outro disse que a minha maneira de pregar é ofensiva, porque eu sou muito incisivo. Sim, ela ofende. As pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. John MacArthur disse que as pessoas ofendem a Deus a vida inteira, então deixe que elas se ofendam com a verdade. Enquanto nós podemos pregar, nós devemos pregar a verdade, porque agora tanto o Twitter como o YouTube já começou a censurar o que escrevemos e o que colocamos. Então, tão logo, talvez, vai chegar o dia que vai se cumprir as sagradas escrituras, que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. Lá na China, todas as casas têm uma câmera. Me lembrou de Daniel. Os chineses não podem orar e nem adorar nem dentro de casa. Eles literalmente adoram em espírito e em verdade, porque ainda não podem ler os pensamentos.
Porque enquanto nós ainda somos livres, nós temos que aproveitar para encher o nosso espírito de vida, porque o machado está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Ele tem uma pá em suas mãos, e ele vai peneirar a palha, o joio vai para o fogo, e o trigo, a semente, vai para o celeiro. Mas em segundo lugar, deixa eu demonstrar agora a porção que o povo de Cristo, o trigo, receberá quando ele vier limpar o eirado. O eirado é o mundo. Quando ele vier limpar o eirado. O texto com o qual nós começamos nos diz em claras palavras sobre Cristo: ele reunirá o trigo no celeiro, os frutos. Veja bem, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, ele recolherá os seus santos e enviará os seus anjos nos 4 cantos da extremidade da terra para recolher o trigo em toda a parte do globo terrestre. Diz as Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse: o mar dará os mortos, as tumbas também dará os mortos, e os vivos serão transformados. Veja bem, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas está aberta. Olha para mim, meu irmão, não se envaideça com esse evangelho comercializável e palatável que vemos hoje. Parte do evangelho que nós assistimos hoje é um evangelho pragmático, é um evangelho que visa alcançar pessoas, não importando quais são as suas estratégias, é usando meios carnais para terem conversões não genuínas, porque a conversão genuína ela é sempre pautada pelo arrependimento, pela confissão e pelo abandono de pecado. Veja bem, antigamente as pessoas se convertiam e elas tinham, em primeiro lugar, uma dessocialização para depois uma ressocialização. Primeiro ela abandonava os velhos amigos e velhos costumes, ela desassociava do mundo. Toda pessoa que se convertia sabia que ela já não poderia mais sair para beber, ela não poderia mais sair para happy hour com os amigos, para beber, falar palavrão, contar piadas imorais. Então, toda pessoa que se convertia, as pessoas já chamavam ela, chato agora, porque agora você virou crentinho. Por quê? Ela se desassociava, em primeiro lugar, do mundo. Então era notório. Você vê a diferença entre aquele que servia a Deus e entre aquele que não servia. Hoje já temos pregadores que falam palavrão em cima do púlpito. A falta de temor chegou até mesmo na hora da pregação. Não há mais uma dessocialização. Eu fico triste quando eu vejo crentes dizendo: meus melhores amigos são os não crentes. Sabe por quê? Porque para o não crente, nós não temos expectativas. Então, se ele fizer alguma coisa, o que você vai dizer? Ele não conhece Jesus. Mas para o crente, nós só conseguimos amar as pessoas quando elas não têm algum defeito. E por mais que a gente diga que tem que entender os defeitos das pessoas, quando elas demonstram algum defeito, a gente não consegue mais ser o mesmo com ela. É esse fenômeno que acontece dentro da igreja. O que nós vemos hoje, que não há uma separação, uma dessocialização do mundo para a igreja. Não tem aquela transição, não tem, pastor Edson, aquela mudança que começa no interior e depois vem para o nosso exterior. Os crentes que se convertem de alguns anos para cá, poucos deles têm uma mudança dissocializável. Poucos deles
fazem os seus amigos quererem servir a sua fé, porque eles também mudaram. O cara se converte, continua falando palavrão como não crente, continua tendo as mesmas práticas como não crente. Por que o seu amigo não crente vai querer a sua fé? Ele vai entender que a sua religião é só mais uma religião, igual a dele é mais uma religião, porque não ouve, não vê mudança, não vê a transformação que começa no interior e vai para o exterior. Qual é a diferença hoje de um casal de namorados crentes para um casal de namorado não crente? Se em boa parte de igrejas, os casais, os jovens saem das suas redes de jovens e vão para uma boate, e depois da boate vão para o motel. Se nos dias dos namorados, os jovens cristãos se comportam, fazem filas no motel, transam, dormem com as namoradas, igual uma pessoa do mundo, o joio não tem sido diferente, mas é joio. Ele tem cara de trigo, jeito de trigo, dá glória a Deus igual trigo, canta igual trigo, aleluia igual trigo, mas por dentro, ele não tem o fruto do Espírito. Qual a diferença do seu Facebook para o Facebook de quem não conhece Jesus? Você fala palavrão igual, você dá mau testemunho igual, não há diferença, irmãos. Então, não existe a dessocialização. Pastor Edson, quando você se converteu, foi assim. Houve uma dessocialização. Você já não se sentia mais à vontade com os antigos relacionamentos, com os antigos assuntos, porque agora você virou crente. Agora hoje não tem a dessocialização. Depois, antigamente, da dessocialização, vinha a ressocialização. É quando vinham os novos amigos, os novos churrascos, os novos retiros, as novas amizades. Começava de forma tímida na igreja, mas os seus novos amigos com quem você saía, eram amigos que professavam a sua fé. A Bíblia já nos ensinou, para nós não termos um jugo desigual. O que é jugo desigual, meu irmão? É pessoas que namoram com quem não conhece a Jesus. A minha experiência é a experiência bíblica. Mostra que a pessoa, já aconteceu, da pessoa namorar com quem não conhece Jesus e casar com quem não conhece Jesus e depois a pessoa se converter, mas é raro. Normalmente o que acontece é o inverso. A pessoa arruma um namorado, a namorada com quem não conhece Jesus, aquele namorado, aquela namorada faz é tirar ele dos caminhos. O caminho é estreito, irmãos. Esse evangelho que nós estamos vendo aí é palha, não muda ninguém, não transforma ninguém, não faz ninguém nascer de novo, não faz as nossas lágrimas rolarem nos cultos, não nos leva a ter consciência e arrependimento de nossos atos que ferem o coração de Deus. Jesus diz em Mateus 24:14, quem perseverar, quem ficar firme até o fim será salvo. Ele não disse, não é quem perseverar 80%, não é quem perseverar 70%, mas eu fui crente 30 anos da minha vida, desviou, morreu, foi para o inferno. Não é quem perseverar até os 48 do segundo tempo, ou quem perseverar até os 99%, Paulinho. É quem perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, não acredita nesse demônio, nesse lixo doutrinário, desse evangelho da graça que estão pregando por aí, que está desgraçando a igreja evangélica ao redor do mundo, em nome do tudo é permitido, em troca de ter igreja cheia. Eu tenho uma preocupação muito grande de como o Senhor vai receber o meu ministério. Quais são as palavras que saiu da minha boca que contribuiu para o reino ou prejudicou o reino? Será que realmente
Eu tenho me preocupado que as pessoas sejam salvas ou apenas mantê-las na igreja para manter a igreja cheia. O caminho é cheio de espinhos. Não existe evangelho fácil. Não existe essa moleza, essa coisa fácil que estão prometendo no evangelho moderno. Comece a meditar a pergunta de hoje: você é trigo ou você é palha? Ah, minha igreja tem 5.000 pessoas. O seu povo é convertido? Ah, é? Como é que você sabe? Você confronta? Você prega arrependimento? Ou você só love? A pessoa está em adultério, você vai lá tentar corrigir, fazer com que ela abandone o adultério. Os jovens da sua igreja, você sabe que estão fazendo sexo antes do casamento, você vai lá, confronta, ou você faz vista grossa. Ah, porque o fulano de tal está fazendo isso, fazendo aquilo outro. O que você faz? Então não diga se a sua igreja, ela anda no temor do Senhor, se você não pastoreia ela como um apóstolo bíblico. Você é trigo, você é palha. O louvor que você canta. Porque tem gente que canta aí, eu quero conhecer Jesus, mas vai lá e canta música do Renato Russo. Ele quer conhecer ainda, não conhece. Na mesma hora que a pessoa vai lá e canta hinos maravilhosos no estádio cheio, vai lá e canta a música da Lady Gaga. Declaradamente satanista. Isso é palha. E olha, é assustador o número de seguidores que essas pessoas, essas palhas têm. Sabe por quê, Tiago? Porque o seu nível espiritual determina seu referencial. O que você come é determinado pelo seu nível espiritual. Em quarto lugar, deixa eu mostrar a você que finalmente tem uma punição para aqueles que não são de Cristo, que a Bíblia Sagrada chama de palha. O Senhor diz para o trigo: eu vou recolhê-los para o celeiro. O trigo sofre, o trigo fica doente, o trigo pega Covid e morre. O trigo padece, o trigo fica desempregado, o trigo morre de infarto subitamente. Não tem promessa de Deus na Bíblia que o crente não vai morrer. Tem promessa de Deus na Bíblia que a alma dele é eterna, mas que o corpo não vai morrer, não tem promessa. Pode ser que Jesus volte e você fique vivo no corpo. Eu até quero que isso aconteça. Mas o trigo, na hora que o crente fecha os olhos, na mesma hora, ele fecha aqui num piscar de olho, ele abre o olho e ele vê o rosto de Cristo perante ele. O joio, na mesma hora, ele é recolhido pelos vergumes do inferno e arrastados ao porão do Geena. Você já assistiu aquele filme Ghost? Com Patrick Swayze e... me ajuda aí. Não é Demi Moore? Hã? Demi Moore. Ah, vocês são fã da Demi Moore, né? Do Patrick Swayze. Esse filme... é Demi Moore mesmo, né? Do Patrick Swayze a Demi Moore. É um filme espírita. Mas tem uma parte no filme que os demoninhos sobem lá do abismo e arrasta aquele cidadão mau lá para os porões do inferno. É desse jeito. O joio, ele é lançado no lago de fogo. Meu irmão, olhe bem para mim. Isso tudo que eu estou lhe pregando é uma realidade irrefutável. Nós estamos vivendo um ano de reboot. Parece que tudo está sendo reinicializado. Um ano de peneira. Muita gente está partindo para o além. Parece que é um ano que resolveu que todo mundo que tinha que morrer, morreu. Essa que é a verdade. Todo mundo que estava para morrer, morreu. E quem não estava para morrer, morreu também.
Será que você não percebeu, meu irmão, que é momento de pôr a casa em ordem? Olha essa situação na BR. Como é que você pode imaginar um negócio desse? Na BR-277. E um dia anterior em Beirute. Imagina você estar lá na sua casa, descansando, que você trabalha 24 e descansa 12. Ou 24 por 24, está lá dormindo, de repente explode sua casa. Meu irmão, são dias da gente pôr a mão na cabeça e repensar. Você é trigo ou você é joio? Louco, essa noite pode pedir a tua alma o que tens para oferecer. Para quem será? É hora de você abandonar sua amante. É hora de você parar de dormir com a namorada. É hora de você abandonar a pornografia. É hora de você abandonar o roubo, o tráfico, o mundo do crime, as drogas. A porta é estreita e o Senhor está clamando aqui agora para que haja arrependimento e transformação. Esse ano tem nos ensinado, e não é só esse ano, porque é a questão que da agora para frente as coisas vão mudar, é um outro mundo, tem nos mostrado que é período e momento de conserto. Parece que aquele anjo que desceu no Egito está rondando por aí. Essa é a impressão que eu tenho, pastor Lorivaldo, que aquele anjo que desceu no Egito está rondando pelo país, pelas nações, e ele baixa numa casa, pronto, esse morre hoje. Mas e você? Você está preparado para ir para o celeiro de Deus, se Ele lhe chamar? Quando o Senhor vier limpar a eira, Ele castigará todos os que rejeitaram tão maravilhosa salvação e graça. E Ele vai castigar de um modo espantoso. E a quem Ele irá castigar? Ou seja, queimar. Em primeiro lugar, todos os que sejam impenitentes. Quem são os impenitentes? São pessoas sem temor de Deus. As pessoas hoje brincam, te vejo no inferno. Elas não sabem o que estão falando. As pessoas não têm consciência, elas perderam o temor. Em segundo lugar, quem são os que serão queimados? Os incrédulos. Em terceiro lugar, os que se agarram na sua própria justiça. É gente que pensa que pode ser salvo porque fez alguma bondade ou faz alguma bondade para as pessoas. Em quarto lugar, os que estejam aderindo por sua própria escolha ao pecado. Em quinto lugar, os presos neste mundo tão tenebroso, tão pecador. Em sexto lugar, os que tenham seus afetos postos nas coisas aqui de baixo e não olham para as coisas de cima. Em sétimo lugar, todos os que estejam sem Cristo ou abandonaram Cristo, para esses virá esse terrível fim e esse terrível dia. Diz as Escrituras: Cristo queimará a palha. Cristo queimará o joio. Seu castigo será extremamente severo. Não existe dor, irmãos, como a dor do fogo. Não pense a pessoa que ela estará ali no calor do fogo e vai deixar de sentir o fogo. A Bíblia diz que ela vai sentir a dor da queimadura por toda a eternidade, ano após ano, eternidade após eternidade. Meu querido irmão, eu lhe ofereço aqui nessa noite uma maravilhosa, uma tão grande salvação. Eu lhe ofereço Jesus, pois o fogo é a porção dos que rejeitam a graça, rejeitam a Cristo, rejeitam tão maravilhosa salvação. É o fogo que vai queimar a palha. Seu castigo será eterno.
milhões de eras passarão, mas o fogo que arderá a palha seguirá ardendo para todo sempre. Um fogo que jamais se apagará. O combustível desse fogo não consome. Ele é inextinguível. Não existe doutrina verdadeira se você duvida. Deixa eu falar uma coisa. Qualquer doutrina que não prega a responsabilidade de rejeitar Cristo, qualquer doutrina que não prega que aquele que rejeita a Cristo pode morrer e ir para o inferno, não é evangelho. É algo que o diabo pôs com nome de igreja, cara de igreja, CNPJ de igreja. O homem lá que fala tem nome de pastor. O povo lá é a palha, tem cara de trigo. Mas qualquer doutrina que não mostra a você as responsabilidades de rejeitar tão maravilhosa graça, de abandonar os seus atos libidinosos, de abandonar os seus atos imorais, e vir para Cristo, essa não é a igreja de Cristo. E olha, não adianta vir depois no Facebook, ouvindo as minhas pregações e mandando indiretinha para mim no Facebook. Eu tenho responsabilidades com as pessoas que me ouvem, e eu estou aqui anunciando a você tão maravilhosa e tão grande salvação. Abandone o seu pecado ou morra. Escute bem isso. Nós devemos estar prontos para morrer e não para pecar. Se você não crê na existência do céu e do inferno, se você não prega arrependimento, céu, inferno, você está desconstruindo as Escrituras, você está desarticulando o texto, ou toda a Bíblia Sagrada. Há uma responsabilidade que o crente carrega, e é esta: ser-me-eis testemunhas. Que papelão, pastor Edson, que os crentes, os pregadores estão fazendo hoje em dia. Você não ouve mais ninguém pregar sobre o Espírito Santo. Você não ouve mais ninguém pregar sobre arrependimento. Você não ouve mais ninguém pregar sobre a volta de Jesus. Você não ouve mais ninguém pregar sobre confissão de pecado. Você não ouve mais ninguém pregar contra divórcio. Virou uma farra agora. Isso é coisa arcaica, é ultrapassado. O mundo mudou, pastor Hernani. Bom, deixa eu te dizer. Pode não parecer, mas eu ainda creio na Bíblia. E digo pode não parecer, porque os pregadores hoje que usam jeans, que vestem assim, normalmente são pregadores que jogam para a plateia. E eu não sou das antigas. Eu mantenho a Bíblia Sagrada. Eu mantenho o que está aqui, meu irmão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O nosso coração tem que gemer, tem que chorar. O nosso coração tem que se arrepender, porque não oramos. Se arrepender porque não temos saudade do Senhor. Se arrepender porque não pregamos a verdade das Escrituras. Irmão, manda para o inferno essa mega poderosa graça que estão pregando por aí. Pare de ficar ouvindo esses pregadores que te fazem massagem no seu ego. Esses camaradas não amam a Deus, eles amam o seu ministério, eles amam seus milhões de curtidas nas redes sociais. Eles não amam o encargo ministerial que Deus lhes deu. Sabe, pastor Lorival, há 8 anos atrás, o Senhor apareceu para mim. Eu falo isso com muito temor. E a minha esposa que está assistindo vai se lembrar disso. Que o Senhor havia me dito
que Ele iria me preparar e me guardar para um tempo que Ele chamou de últimos tempos, com uma mensagem duríssima para preparar a igreja do Senhor. Nós não somos a única igreja do Senhor. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, porque ainda há milhões que não se dobraram. Mas você que está conosco, pode ter certeza, você está num lugar que vai prezar pela pregação da palavra. Você está num lugar que eu vou cuidar que a mensagem seja pregada até o último instante. Assim como eu conheço pastores e igrejas maravilhosas. Mas irmãos, eu estava no hotel agora em Brasília, estava sem sono, eu e minha esposa, 1h30 da manhã, ligamos a televisão, passando um programa evangélico. Ô, pastor Edson, chega a ser piada o que a gente assiste. Eu não posso assistir isso, porque se eu assisto negócio, gente, me gera uma ânsia, uma revolta, uma ojeriza, um lugar que tinha 5.000 pessoas, tudo vestido igual pai de santo, mãe de santo, tudo vestido igual terreiro de macumba, uma mistura de judaísmo com cristianismo e catolicismo, e um monte de correntes e patuás, e chamando aquilo de evangelho. Que nojo, o que fizeram do evangelho. Por isso que o Senhor está vindo, ou já está talvez limpando a eira. Eu estou muito feliz com os meus pastores aqui, pastor Lorival, pastor Edson. Os senhores trouxeram. Eu estava lá em Brasília e pessoas comprando o livro, elogiando vocês. Se vocês forem lá nos comentários, está lá: louva a Deus pelas mensagens do pastor Hernani e de seus pastores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós amamos as pessoas, mas não trabalhamos para elas. Nós temos uma responsabilidade com o Senhor, com a Bíblia Sagrada, com aquilo que está nas Escrituras. Pouco me importa se você não vai com a minha cara, meu irmão. Eu estou aqui para dizer a você: abandone o seu pecado ou pereça. Jogue fora as suas Bíblias. Não existe inferno, então não existe Deus. Não existe inferno, ninguém vai para o inferno, então não existe sacrifício da cruz. É tudo uma mentira. Porque o que vemos hoje é uma relativização, é certo isso? É certo? Relativização das Escrituras. É tudo relativo. Tudo relativo. Ninguém vai para o inferno. O negócio está resolvido. O negócio de porta estreita é besteira. O Novo Testamento, que é mais confrontativo do que o Velho, é uma idiotice. Você crê na Bíblia? Ou você é daqueles cristãos que também já estão dizendo que Bíblia é invenção de homens? Eu quero concluir agora. E eu vou dizer uma coisa: eu não vim pronto para pregar uma mensagem tão dura dessa. Nunca quero. Nunca quero. Com tanta dor que muitas pessoas estão sentindo, eu vim hoje pronto para pregar uma mensagem de consolo. E saiu isso aqui. Sabe por quê? Porque a mensagem que o Senhor nos passa agora é: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens para oferecer e para quem será. Nunca a morte esteve tão perto de nós e de nossos familiares como eu vejo neste período. Mas você que é servo de Deus não tem que ficar assustado, porque para nós o morrer é ganho. Nós vamos ver o Senhor. Mas eu quero concluir aqui lhe dando alguns fundamentos dentro dessa pregação de João Batista. Primeiro, deixe claro em sua mente que tudo que preguei são reais e verdadeiras. Você quer saber se você é joio? A primeira coisa que você tem que saber: tudo que o pastor Hernani está pregando é real. Tudo hoje emociona as pessoas. Tudo hoje tem que levar para o emocionalismo, pastor Lorival.
Agora, quanto à Bíblia e o céu, o reino de Cristo e do juízo, isso nos afeta, não nos emociona. Não creem realmente nisso. É uma geração de ateus praticantes. Crê que Deus existe, mas vive um estilo de vida como se ele não existisse. É o ateu praticante. Eu creio no céu e creio na existência do inferno. Creio em todas as coisas que diz as Escrituras e não me envergonho de dizer isso. Eu não me envergonho de pregar arrependimento, de pregar inferno, de pregar o céu, de pregar arrebatamento, de ser chamado de antiquado. Ou você acha que eu sou esses modinhos aí? Ah, mas o negócio é o seguinte, você não perde a salvação, uma vez salvo, então faz o que você está fazendo. Isso é uma moda do inferno. Meu irmão, fuja disso, corra disso. Qualquer coisa que afaga a sua carne não pode ser de Deus. O evangelho no Brasil, em sua maioria, está diluído, está corrompido. Em segundo lugar, deixe claro em sua mente agora, que as coisas que eu preguei o afeta pessoalmente. São assuntos seus e de seu interesse. Não rejeita. Eu não tenho nada contra você, eu nem estou lhe vendo. Eu não estou pregando para atingir A ou B, eu estou sendo boca do Espírito, boca de Deus agora, para pessoas que estão me assistindo e que estão a passos largos da perdição. Alguns, ao serem abordados quanto ao tema, dizem que não pensam nisso. Agora, não crer na existência do diabo e do inferno não vai te livrar dele. Não pensar na morte não te livra dela. Não pensar que ele vem para limpar a eira, que ele vem para limpar essa bagunça. E em meu coração eu digo: Maranata, eu tenho grandes planos. A Europa ainda tem 80% das cidades que não tem uma igreja. Ah, se Deus me der a graça ainda de fazer grandes obras naquele continente. Pastor Edson, 80% da Europa não tem um crente. Eu tenho muitos planos, mas se Jesus voltar, os planos dele eram maiores do que os meus. Eu quero ganhar muitas almas, mas eu quero ser um Noé nesses dias de hoje. Nós aqui, os pastores, pregadores da igreja, sermos Noés, chamar a pessoa ao conserto, converter, termos o espírito de Elias, o espírito que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, o cara que abandona o adultério, ouve uma mensagem dessa e volta para a esposa. Essa é a mensagem da reconciliação que o Senhor colocou a nós. Se nós seremos cobrados, seremos, mas não por Deus, e sim pelas pessoas. Mas vamos dizer como Paulo, que nos julgue o Senhor. Muitos agora estão se perguntando: em que tudo isso que o pastor pregou me afeta? Irmão, afeta a mim. Porque o pastor primeiro prega para ele e depois para as pessoas. Charles Spurgeon dizia que pregar é de uma pessoa morta para multidões mortas. É de alguém doente para multidões doentes. A mensagem tem que nos afetar. O que isso te afeta nessa noite? Muitas pessoas se assentam na igreja, cantam seus louvores como se tudo fosse um grande teatro. Na igreja somos um personagem, no dia a dia somos outro personagem. Em terceiro lugar, que fique claro em sua mente, finalmente, que se você não tem confiado a sua alma a Cristo, se você não tem confiado a sua alma a Cristo,
você irá queimar no fogo do inferno. Mas você que tem confiado a sua alma a Cristo, Ele nunca permitirá que você pereça. João 3,16 deixa claro: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você que confiou a sua vida aos caminhos do Senhor, você será peneirado. Os olhos do Senhor estão passando pela igreja, mas você irá para o celeiro. Não se queimará. Confie a sua alma em Jesus. Eu quero fazer um apelo. Depois de uma mensagem dessa, eu preciso fazer esse apelo. Você que me assiste e quer voltar para os caminhos do Senhor. Há pastores me assistindo que abandonaram a pregação, abandonaram o evangelho, abandonaram a sua confissão. Poucos são os pastores que abandonam o ministério sem abandonar Jesus. Eu conheço pastores que deixaram de ser pastor, mas mantêm a sua fé e congregam. Mas a grande maioria, pastor Lorival, que deixa de ser pastor, deixa de ser crente. Tem gente que que está me assistindo, que teve ministérios tremendos. Tem gente me assistindo que está desviado. E a minha mensagem é para você, que está afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, essa mensagem me impactou. Eu quero retornar para os caminhos do Senhor, mas preciso de ajuda. Você que precisa de ajuda e quer voltar para Jesus, está afastado, fique em pé no seu lugar, na sua casa, onde você está. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Agora, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, te entrego a minha vida. Senhor, eu reconheço que tenho falhado contigo, mas eu me deposito na mensagem da cruz e no perdão. Eu não rejeito esse perdão. Eu faço como filho pródigo, eu volto para o perdão. Eu não vou vender a minha vida, a minha salvação pelos prazeres do mundo, por campo de lentilha. Senhor, eu retorno para os teus caminhos hoje. Me ajuda, Espírito Santo. Amém. No rodapé do seu vídeo agora, tem um número de WhatsApp. Eu quero fazer um pedido para todos vocês que repetirem essa oração comigo. Você vai mandar uma mensagem agora nesse WhatsApp e vai dizer: eu acabei de me reconciliar com Cristo e preciso de ajuda. Nós teremos pessoas e vamos encaminhar você a pessoas que irão te ajudar nessa sua nova retomada. Podemos chamar de ressocialização. Pastor Edson, nós temos que voltar a pregar a dessocialização. Não abandonar os parentes não crentes ou amigos, mas desassociar-se do mundo e ressocializar-se com a sua nova família e com Cristo. Esse é o evangelho genuíno.